gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta, dessa vez para conversar com vocês sobre a adaptação de Bridgerton, a segunda temporada da série que saiu recentemente no último dia 25 de março e que gerou um burburinho na internet, principalmente entre os fãs da série de livros, por causa de algumas modificações que a adaptação da segunda temporada trouxe e deixou o pessoal aí à flor da pele. Antes de eu começar a conversar com vocês sobre o que eu achei da série, sobre as minhas impressões dessa adaptação, quero te lembrar para deixar o curtir aqui embaixo, que isso é muito importante. Sério, gente, ajuda demais na divulgação do canal. Se você tá chegando aqui no canal por esse vídeo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aproveita, se inscreva e ativa o sininho aqui embaixo, que assim você recebe todas as notificações dos próximos vídeos. Bom, aqui pro canal eu tenho alguns conteúdos sobre a série Bridgerton. Eu tenho um vídeo em que eu falei sobre a minha releitura de O Do Que Eu, porque eu reli o livro antes de sair a primeira temporada da série, pra poder, enfim, né, tá com toda a história fresca ali na cabeça. E logo depois de ter assistido a primeira temporada, eu fiquei com muita saudade desse universo e já fui ler o segundo livro, que é O Visconde que Me Amava, o livro da temporada que saiu agora recentemente, que é a história de Anthony, o Visconde, né, o irmão mais velho dos Bridgerton. Então já faz algum tempinho que eu li esse segundo livro, os detalhes minuciosos o meu cérebro já fez questão de apagar, mas a essência dessa história tá muito vívida ainda na minha cabeça, então eu consegui sentir falta de algumas coisas na série, ao mesmo tempo que perceber certas mudanças de algo que já foi trabalhado no livro. Falando sobre a série como um todo, eu quero começar dizendo que essa produção ela tá adaptando tudo, absolutamente tudo, não só a história em si, como muitas coisas referentes ao século XIX. Uma das principais adaptações que eu percebi nessa série é com relação aos figurinos, que são impecáveis, maravilhosos, belíssimos, lindíssimos, mas que a gente consegue perceber que existe sim uma modificação com relação à moda do século XIX, né? Na série a gente tem roupas com muito mais brilho, com muito mais estampa, cores mais vivas, enquanto que em outras produções que a gente já viu anteriormente, de filmes que inclusive se basearam em histórias clássicas, originárias do século XIX, a gente percebe que as vestimentas, né, que todo o figurino ele tem um quê mais diferente do que é trazido na série Bridgerton. Então, começando pelo figurino, que pega a base dessas roupas, né, dessa moda do século XIX e adapta para uma moda que também está presente no nosso dia a dia, né, como eu falei, por exemplo, aí com as cores, com os brilhos, com as estampas. Outra coisa que a série também vai adaptar é a própria trilha sonora da série, que pegou a gente de surpresa desde a primeira temporada, com músicas da atualidade sendo adaptadas para versões clássicas com violino. Se eu tô me lembrando bem agora, é predominantemente o violino que tem, né, adaptação aí dessas músicas atuais, e isso se repete inclusive na segunda temporada com várias músicas da atualidade, como por exemplo a icônica aí, né, de uma das últimas cenas da temporada, que é Wrecking Ball. Então eu acho que de um modo geral a série Bridgerton tá adaptando vários aspectos, não só a história. E falando sobre história, a gente também já percebeu desde lá da primeira temporada que a série tá adaptando sim, não só o livro da vez em que a história tá sendo narrada, mas toda a história, né, de uma vez só. E por que eu falo isso? Porque a gente vê sendo desenvolvidos ali outros arcos de personagens, enquanto que no livro a gente tem como um foco o casal principal. Então, diferente do livro nesse aspecto, a série tá desenvolvendo melhor arcos de outros personagens, como as Featherington, como também a própria Penélope ali, que a gente vai descobrir na primeira temporada, que é a Lady Whistledown, e isso foi também uma revelação que a galera ficou bem chocada lá na primeira temporada, porque parece que essa é uma revelação que a gente só tem no quarto livro, que inclusive é o livro que eu tô lendo no momento. Então, essa é uma revelação bem mais tardia na série de livros, enquanto que na série, né, na adaptação, a gente tem essa revelação bem antes. Sem falar em outros personagens ali que são desenvolvidos também ao longo da série, né, dos próprios irmãos Bridgerton. A gente tem ali a história do Colin, que é muito desenvolvida também desde a primeira temporada. A relação da Eloise em ser uma mulher independente, uma mulher muito à frente do seu tempo e de não estar tão preocupada assim com o casamento, embora agora na segunda temporada a gente tenha ali, né, ela sendo debutada para a sociedade londrina. Enfim, são vários personagens que são desenvolvidos muito bem aí ao longo das temporadas, que trazem mais conteúdo pra série e que fazem com que esse universo fique mais fechadinho, porque no livro a gente tem muito essa impressão de ter o foco mais nesse casal, enquanto os outros personagens, eles são meio que acessórios dentro da história dos livros, enquanto que na série eles meio que estão fazendo parte de tudo ao mesmo tempo, o que me agrada muito. Eu acho isso muito legal de ver acontecendo na série. E eu achei muito bacana também essa abordagem que a série trouxe pra própria
própria Penélope enquanto Lady Whistledown, né? Todas as suas dificuldades, todas aquelas tramas envolvendo negociação, envolvendo publicação, envolvendo ela quase ser descoberta. E inclusive preciso dizer que existem suspeitas nessa segunda temporada com relação à identidade da Lady Whistledown que eu tô vendo acontecer agora no quarto livro. Então é mais pra ter uma noção assim de que esse livro ele tá adaptando a série como um todo, não só cada livro individualmente dentro das temporadas. E por que eu comecei falando isso, né? Porque eu acredito, assim, é uma opinião minha, que a série tem uma forma de narrar a história e o livro teve outra forma de narrar a história, mas a gente tem a mesma história, por mais que tenham ali algumas modificações que vão aprimorar certas coisas e que podem, inclusive, como aconteceu nessa segunda temporada, decepcionar fãs porque estavam esperando certas cenas que são icônicas, como a cena da abelha, que sim, eu fiquei muito na expectativa de ver essa cena acontecer. E ela acontece, ela tá presente, mas ela tá presente de uma outra forma. Confesso que eu fiquei baqueada quando eu vi essa cena pela primeira vez, que não aconteceu exatamente como aconteceu no livro, mas depois eu também comecei a pensar que essa cena no livro, ela é uma cena muito decisiva. Ela é a cena que vai decidir o destino dos dois de vez, né? Que vai juntar eles dois de vez. Tanto o Anthony quanto a Kate, eles já estão ali, né, meio que se gostando no livro, ainda naquela relação cão e gato, de que eles a princípio não se gostam, não se dão bem, mas que o sentimento tá ali, a gente sabe, eles também sabem, mas não querem admitir. Mas essa cena da abelha vai ser o pontapé final pra que eles acabem se casando, porque eles vão ser pegos no flagrante por 3 mulheres, que são ali a Portia Featherington, que é uma das maiores fofoqueiras ali da história, a própria mãe dos Bridgerton e a Mary, se eu me lembro bem, são essas 3 que pegam eles no flagrante e aquilo é o que vai selar o destino deles pra sempre, porque esse escândalo vai fazer com que eles se casem logo ali na metade do livro, e a segunda metade do livro a gente tem muito do desenvolvimento deles enquanto um casal, porque é aí que eles vão se relacionar mesmo e ter todo esse, digamos assim, essa rotina de lidar um com o outro todos os dias, de se conhecerem melhor e tal, é dentro do casamento. O que é uma receita muito parecida com o que a gente vê no primeiro livro, em O Duque e Eu, em que acontece a mesma coisa. A gente também tem um casal que não se gosta, a gente também tem um casal que não quer se casar, né, principalmente por parte do homem ali, por parte do Simon, mas que por um motivo também envolvendo escândalo, eles vão acabar tendo que se casar, e eles se casam também mais ou menos ali na metade da história, e o relacionamento deles e as problemáticas envolvendo o casamento deles é desenvolvida na segunda metade do livro. Então eu acredito que essa adaptação da história ali do casal, né, do Anthony e da Kate, fez com que a história dos dois ficasse um pouco mais extensa e as coisas acontecerem um pouco mais devagar, sabe? Mais no slow burn, pra que eles pudessem ter outras cenas em que eles fossem se conhecer um pouco melhor, né? Trocar um pouco mais de ideia e se afeiçoar ou não, enfim, né? Descobrir um pouco mais um sobre o outro, principalmente com relação às suas próprias cobranças. A gente percebe que a Kate, ela é uma mulher que se cobra, né? Que tem essa responsabilidade para com a família, para com a irmã principalmente, enquanto que o Anthony tem também essa mesma responsabilidade sobre os ombros dele, já que ele é um visconde. Então eles têm ali essas semelhanças e os dois são muito parecidos, né? De modo geral, assim, de personalidade. Eles são muito competitivos, eles são muito difíceis de dar o braço a torcer, sabe? De admitir que estão errados. Então, eles são muito semelhantes. Acho que por isso, inclusive, eles se detestam tanto, porque eles são muito parecidos, mas ao mesmo tempo a gente vê, desde o começo na série, que existe ali uma tensão, um algo a mais envolvendo os dois, que faz com que a gente crie essa expectativa ao longo de todos os episódios pra saber quando que, de fato, enfim, eles vão ficar juntos. O que pra mim, de certa forma, foi positivo, porque sendo uma pessoa que já leu o livro, eu já tava esperando o momento em que eles fossem ficar juntos. E como a série mudou isso, ela trouxe essa diferença ali, né, no desenvolvimento do relacionamento dos dois, eu fiquei a série toda na expectativa, sem saber quando que eles de fato ficariam juntos. Então eu meio que me tornei uma espectadora da mesma história, contada de uma forma diferente. Então eu senti a tensão, eu fiquei apreensiva, eu fiquei ansiosa, e fez com que eu ficasse presa na frente da televisão até chegar no momento em que isso fosse acontecer, porque de fato, se tivesse acontecido como foi no livro, eu já saberia tudo o que ia acontecer na hora que fosse acontecer, e eu senti que apimentou um pouco mais a minha relação com a série como uma espectadora, sabe? A série, de modo geral, trouxe, eu acho, a essência de toda a história, a essência de todos os personagens, modificando pequenas coisas. Por exemplo, no livro, eu lembro que uma das coisas que mais me deixou irritada enquanto eu lia foi
a certeza que o Anthony teve de que ele iria morrer cedo. Assim como o pai dele, assim como um tio também, se me lembro bem, morreram jovem, lá perto dos 40 anos, ele também acreditava que ele ia morrer cedo. Por isso, inclusive, ele tem também esse ímpeto de logo encontrar uma esposa, tanto pra deixar herdeiros, mesmo porque isso é esperado dele, né? Formar uma família e gerar herdeiros que vão herdar toda a herança ali dos Bridgerton. Então ele toma essa decisão de encontrar uma esposa naquele ano, muito movido por essa certeza que ele tinha de que ele ia morrer cedo e que o tempo dele estava acabando para encontrar a verdadeira esposa dele, que é uma pessoa que, assim como no livro, e também acontece na série, ele não quer ter sentimentos, ele não quer ser alguém que ele vai amar, ele só quer ser, que seja uma mulher perfeita, né? Ele objetifica muito a mulher nesse caso, porque ele quer um exemplo de educação, um exemplo de intelectualidade, ele quer realmente uma mulher modelo que vai ser a própria viscondessa e que vai gerar ali, né, os futuros herdeiros dos Bridgerton. Então ele tem muito essa certeza na cabeça dele, ele faz uma lista de qualidades e procura moças dentro dessa lista de qualidades, o que ele vai descobrir que é bastante frustrante, porque ninguém vai se encaixar perfeitamente dentro de todos os requisitos dele, porque ninguém é perfeito, obviamente. E só voltando aqui pra falar um pouco sobre isso, né, que não me agradou no livro, é que ele tem muito essa crença de que ele vai falecer cedo, de que ele não vai durar muito. Essa é uma crença que ele internalizou e é, assim, pra vida. Assim como a gente tem também lá no primeiro livro e também na primeira temporada a certeza do Simon de que ele não vai ter filhos porque essa é uma vingança contra o pai. Nesses dois personagens, essas duas características não me agradaram. Eu tenho a lembrança de, enquanto eu lia esses livros, de achar que não era motivação suficiente, sabe? Que pra mim aquilo não era o suficiente pra que eles usassem de impeditivo pra eles se casarem, pra eles terem filhos e, enfim, né, esse tipo de coisa. Então, me incomodou muito enquanto eu lia, e na série a gente não vê isso sendo tão desenvolvido assim. A gente tem mais o trauma dele mesmo com relação à morte do pai por causa da abelha, e também o que eu achei que essa série trabalhou muito bem é a questão do peso que o Anthony coloca nos ombros, né? Ele recebe sobre os ombros a partir do momento em que o pai dele falece. Ele não tem nem tempo de sofrer o próprio luto apropriadamente, porque ele logo é o novo Visconde, ele logo tem novas responsabilidades, tanto com a família quanto com, né, todas as propriedades e, enfim, né, tudo que o Visconde tinha. E por o pai dele ter morrido também quando ele era bem jovem, ele ainda precisava aprender muitas coisas com o pai e ele acabou tendo que aprender isso sozinho com a vida e tomar decisões muito difíceis. A série, inclusive, mostra uma cena muito tocante. Eu achei muito emocionante essa cena, que é a cena da Violet dando à luz a mais nova ali, que é a Hyacinth, e ele precisa tomar uma decisão por ela, né, de salvar ela ou o bebê, e aquela cena ali exemplificou muito claro, assim, como que é todo esse peso, né, como que ele sentiu todo esse peso de uma vez recair sobre os ombros dele. E a gente vê também essa responsabilidade sendo espelhada lá na primeira temporada, quando o Anthony se viu responsável pelo casamento da irmã, né, e pela honra também ali da Daphne. Então ele se sente responsável por toda a família, além de se sentir responsável também por deixar ali herdeiros. Então tudo isso é trabalhado muito bem na série. Eu acho que não faltou nada pra explicar mais sobre esse sentimento que ele tem de responsabilidade, ao mesmo tempo que também trabalha a responsabilidade que a Kate sente com relação à irmã. Só que pra mim, nessa segunda temporada, eu tive muito uma sensação com a relação das irmãs que não me deixou assim tão confortável. Eu lembro de uma cena do primeiro episódio, que é o primeiro baile que as irmãs, né, Sharma, estão indo ali junto com a Lady Danbury, e um homem vai tirar a Edwina pra dançar. A Edwina, que é a moça, né, que tá sendo levada pra sociedade pra encontrar um marido, ela vai ser tirada pra dançar, e ela meio que, no momento em que o cara pergunta se ela quer, né, se ela concede a dança, ela vai olhar pra Kate, e a Kate vai fazer assim com a cabeça, tipo, como dando permissão, sabe? Essa impressão que eu tive de a Edwina precisar pedir permissão pra Kate me deixou um pouco desconfortável, porque eu tive muita impressão de que a Kate tava meio que guiando a Edwina pra fazer o que ela queria, né, o que ela achava melhor, o que a Kate achava que era melhor para a Edwina. Mas, por outro lado, no final da série a gente vai ver um amadurecimento, né, uma virada ali da Edwina que é muito interessante, que é ela tomar a consciência de fazer as coisas por ela mesma, porque ela quer, porque é algo que vem da vontade dela. Inclusive vai ter uma cena ali pro final da série em que a própria Edwina vai meio que dar um sermão, sabe, uma lição de moral na Kate, pra ela acordar pra vida e fazer as coisas porque ela quer, porque é da vontade dela, porque ela sente vontade, porque, enfim, é o que ela quer pra vida, e não ficar tanto se pautando nas convenções, no que as pessoas esperam que ela faça, ou no que as pessoas acham que é o ideal pra ela. Mas, ao mesmo tempo que eu acho isso interessante, né, essa virada que a Edwina teve lá no final da série, eu também achei meio controverso, porque durante toda a série, ela meio que tava seguindo aquilo, né, as recomendações que a Kate tava dando pra ela, e em alguns
momentos, como eu falei ali, até mesmo dando a impressão de dar permissão pra ela fazer certas coisas. Mas, assim, esse incômodo foi leve se comparado com o incômodo que eu senti com o lance Edwina e Anthony indo longe demais, sabe? Eu não tava imaginando, não estava esperando, de fato, que o roteiro da adaptação da série fosse levar os dois tão longe, né? Até o altar. Eu fiquei, assim, realmente pensando, meu Deus, parece até um roteiro de novela das 6, sabe aquelas novelas de época em que as coisas vão até o último instante? A adaptação fez isso e eu não estava imaginando que a gente fosse passar esse nervoso até o último minuto possível, que é esse casamento rolar. Quando rolou aquela cena daquele jantar em que o Anthony já tava meio que cortejando a Edwina e teve um jantar ali com a mãe dele, a Lady Danbury, a Sharma e aqueles familiares também da Sharma, né? Acho que eram avós, não me lembro bem agora, o padrinhos, enfim. Eles estavam ali presentes naquele jantar, rolou uma torta de climão no final, que o Anthony acabou despejando todo mundo no final da história, mas teve uma cena muito tensa, né, que foi a cena, obviamente, do quase pedido de casamento, que a gente pensou que ele fosse pedir a Edwina em casamento, mas isso não aconteceu naquele momento. Gerou uma tensão, gerou uma aflição, e eu pensei, na hora, enquanto eu tava assistindo, eu pensei, vai até aí e acabou. A partir daí ele vai descobrir realmente seus sentimentos, vai admitir os seus sentimentos para com a Kate, e a história vai mudar. Só que não. Só que não, porque ainda depois disso, a Kate consegue convencer o Anthony a ir adiante com a ideia do casamento, e ele, de fato, né, pede a irmã em casamento, e o casamento vai adiante, né? Então, assim, eu realmente fiquei muito chocada. Foi o ponto que eu achei que a série talvez tenha ido um pouco longe demais, porque pra mim não precisava ter ido até tão longe, podia ter acabado naquela cena ali do jantar e tudo se desenvolver, né, se desenrolar a partir de então. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que enquanto o arco do triângulo amoroso ali, né, que se formou, esse triângulo desnecessário, ele se estendeu um pouco mais pra poder contar outros arcos de história, como por exemplo o da Penélope, como por exemplo as viagens do Colin, que a gente vê também acontecendo muito no livro dele, ele voltando e indo visitar a Marina e tendo aquela cena de embate com ela também, caindo na real de que ele não tem futuro nenhum com a Marina e que ele precisa seguir adiante. Também tem aquela cena ali, né, que vai envolver a rainha, né, toda a busca dela pela Lady Whistledown, e outras cenas de arcos de outros personagens que precisavam de ter um tempo um pouquinho maior pra serem desenvolvidos. Então toda essa trama aí, né, envolvendo Kate, Anthony e Edwina foi estendida um pouco mais. Agora, com relação ao triângulo amoroso, eu também não fiquei feliz com o triângulo amoroso. Eu vi umas pessoas que não curtiram tanto assim. Eu também não gostei tanto. Eu acho que não precisava realmente criar um triângulo amoroso, principalmente porque a gente tem um ponto ali na história em que a Edwina vai confessar que ama o Anthony. E quando ela fala isso, eu pensei, agora ferrou, agora não tem mais jeito. A Kate não vai aceitar ter qualquer coisa com o Anthony porque a irmã ama ele, porque até então eles só estavam se cortejando, estava sendo um flerte que encaminharia para um casamento, e a Edwina sempre sonhou em se casar por amor. Então chega um ponto ali em que ela realmente vai admitir para a irmã que ela ama o Anthony. Então aí o triângulo amoroso estava completamente formado, estabelecido, solidificado. Foi nesse ponto que eu pensei, já era, não tem mais saída. E as coisas foram se desenvolvendo ainda assim, né, entre os três, mas eu não achei tão positivo assim, porque criou esse triângulo amoroso, essa relação estranha envolvendo as irmãs e também envolvendo ali o Anthony. Eu acho que não precisava ter ido por esse caminho, mas, de novo, estendeu um pouco mais a história. Isso também me leva para um outro pensamento que eu tive enquanto eu tava assistindo a série, que é que eu não imaginava que a Edwina fosse aceitar tão facilmente assim que a irmã desenvolvesse ali, né, o seu relacionamento com o Anthony, uma pessoa que ela tinha falado pouco tempo antes que ela amava, né, mas ao mesmo tempo ela percebeu os olhares, né, a interação entre os dois, percebeu que eles realmente tinham um sentimento muito forte. Tem até uma cena meio cômica que ela vai falar, eu não acredito que eu era tão cega assim, porque tá na cara de todo mundo que eles se gostam, né, mas enfim. Eu sinceramente achei que não fosse ser tão fácil assim, né, quando a Edwina admitiu que amava o Anthony. Eu pensei, putz, agora vai ficar muito mais difícil. E pra finalizar o vídeo, gente, só queria comentar sobre as cenas principais do livro, que não foram desenvolvidas da mesma forma na série, mas que estão presentes ainda assim. A gente teve a cena da abelha que tá ali presente, tem esse momento super de conexão entre o Anthony e a Kate, quando ele vai ficar apreensivo com medo de que ela tenha a mesma reação que o pai dele teve. Então, essa é a primeira cena que vai começar a criar uma intensidade a mais entre os dois, vai fazer com que eles se aproximem mais e sintam mais uma atração pelo outro. Então, essa cena ela não teve a mesma importância que teve pro livro, porque a história, né, na série tomou outros rumos, mas ela ainda assim foi muito importante porque foi o ponto de partida pra conexão entre os dois. A cena do flagrante também não acontece porque não acontece o chupão ali pra tirar o veneno da abelha, mas a própria Portia vai meio que arquitetar ali uma cena de um flagrante com a própria filha dela. Não sei se vocês vão lembrar lá pro final da temporada que ela vai criar ali um cenário em que daria a entender de
que a filha e o cousin Jack estavam ali juntos, sozinhos, num ambiente que não tinha mais ninguém, né, vistoriando, para poder criar um flagrante que comprometeria os dois e faria com que os dois precisassem se casar. Então essa cena, ela não acontece exatamente como no livro, mas ela tá presente na série de alguma forma também. E por fim, né, a cena de sexo, porque no livro a gente tem várias cenas de sexo, na primeira temporada tem várias, e nessa segunda temporada já não tivemos tantas assim, né, foi uma realmente pro final da história, que foi a parte em que a gente percebe que eles estão assim, numa tensão, sabe, um pelo outro, absurda, e é realmente nessa cena lá pro final da temporada que as coisas vão de fato acontecer, que esse choque vai acontecer, e a gente não tem esse acontecimento na série como algo definitivo pra que eles se casem. O Anthony até tenta ali pedir a mão dela em casamento, mas ela fala que não vai aceitar o casamento, né, que não vai aceitar que se case por causa disso. Isso eu acho que ainda reforça um pouco mais a independência da Kate, né, de ela não se achar na obrigação de precisar se casar porque ela teve uma relação sexual, mas essa definitivamente é uma cena, né, um acontecimento que mostra pros dois que aquele é o fim da linha, que eles não tem como seguir adiante com relação aos dois em qualquer outro aspecto, porque o que eles sentem um pelo outro ali, né, é algo muito forte e todo mundo percebe. E é isso, galera, eu quero finalizar o vídeo então dizendo que eu gostei muito da série, assim como eu gosto muito da série de livros. Eu acho que são formas diferentes de contar a mesma história. Eu entendo que pros fãs que amam a história dos livros como elas são contadas nos livros, vão se decepcionar com a série, mas eu considero que são a mesma história narradas de formas diferentes, sabe? A base da história, a essência da história dos livros está presente na história também da série, só que com algumas modificações que faz com que a história traga um pouco mais de tensão em certos momentos, traga um alívio cômico em outro momento, que faça a gente se questionar aonde que vão dar todas essas tramas. Eu tô muito empolgada pelas próximas temporadas. O livro do Benedict foi o livro que eu mais gostei até então eu tô muito empolgada pra ver a próxima temporada aí, que ao que tudo indica vai ser a história dele. A gente já tem a temporada 3 e 4 anunciadas aí como confirmadas, então a gente já pode esperar que esses irmãos vão ter suas histórias contadas. E como eu falei também aí lá pro começo do vídeo, a gente tem já acontecendo nessas temporadas o início das histórias de outros irmãos, como por exemplo a Heloise, que debutou na temporada passada e que a gente vai ver aí, né, nas próximas temporadas, nas próximas cenas que vão desenvolver os próximos irmãos. A gente vai ver também muito do desenvolvimento dela e de outros irmãos também, assim como o Colin, que tem toda aquela sua história envolvendo viagem, envolvendo, né, a sua alma aventureira, que também está presente no livro, mas no livro a gente tem algo como sendo mais focado nele. Na série a gente já começa a ter esse desenvolvimento dele desde o começo até chegar na história dele mesmo. Enfim, né, os outros irmãos ali também que a gente não pode esquecer, que são os mais caçulas, os menorzinhos, e enfim, gente, eu tô muito empolgada pra ver como que a série vai adaptar aí o próximo livro. E é isso, gente, agora eu quero saber de vocês, o que foi que vocês acharam da adaptação, quais são as expectativas pra próxima temporada. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Quero avisar vocês que eu fiz um post lá no Instagram dando recomendações de livros pra você que também ama o relacionamento entre os irmãos Bridgerton, porque isso pra mim é uma das principais coisas que eu adoro nessa série de livros, né, que é o relacionamento entre os irmãos. Então lá no Instagram eu fiz um post, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou finalizar aqui o vídeo agradecendo aos apoiadores do canal por todo o apoio de sempre, incondicional, vocês são incríveis, gente, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até lá, tchau!